Jesus, ele é a autoridade sobre a igreja. Ele é o líder da igreja. E nós temos que obedecer, não é verdade? Como nós temos que obedecer a Cristo, então, assim nós temos que obedecer o nosso líder dentro do nosso lar. Que a cabeça do nosso lar é o nosso esposo. Amém? É um assunto assim bem polêmico, né? Quando se fala de submissão, quando se fala de sujeitar ao vosso marido, é um assunto bem polêmico, porque a gente escuta muito, né? As mulheres, eu sempre falei muito também, mas eu não vou ficar sendo comandada pelo marido, não, né? Porque esse marido fica judiando, maltratando mulher. E não é bem assim, não é verdade, irmã? Sujeitar ao vosso marido é porque em tudo tem que ter um líder, em tudo tem que ter o cabeça. Se você trabalha fora, se você está em uma firma, tem o patrão, ele é o cabeça da firma, e você tem que ser obediente a ele, senão você é mandado embora, não é verdade? Se nós estamos num ministério de dança, tem a líder, e você tem que ser obediente a ela. No ministério de louvor, tudo temos um líder, tudo nós temos que ser obediente. Para quê? Para que aquilo ande bem, para que dê certo, para que esteja acordo, que seja ali, haja diálogo, né? Entre os líderes, o cabeça, seja ministério, seja o nosso lar, dentro do nosso lar que nós estamos falando, entre marido e esposa, né? Então, ali tem que ter para cuidar do lar, que representa a cabeça do lar, que representa a autoridade, em que nós devemos. Mas nem por isso está se dizendo que uma mulher tem que ser escrava, ser considerada uma escrava do esposo. Não, não é isso. Não é o esposo espancar a esposa, trancar a esposa dentro de casa, não, ela não pode sair, não é bem isso. Porque o marido também tem que tratar bem a sua esposa. O marido tem que amar a sua esposa, né? Mas nós tenhamos que ser obediente a ele. Amém? E para isso, eu vejo aqui, como diz, né, no versículo 24, que fala assim, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Por quê? A igreja somos nós, e nós somos sujeitos a Cristo. O nosso esposo é sujeito a Cristo, só que nós somos sujeitos ao nosso esposo. Nós temos que obedecer a ele. E também o nosso foco aqui de hoje, que ela está falando em a sabedoria e a submissão, né, que nós já comentamos aqui, a sabedoria e submissão da mulher. E que nós vemos aqui que em Efésios que nós lemos. Então é isso, amadas, que nós não sejamos, quando nós falamos em submissão, que nós não venhamos sentir assim uma mulher incapaz. Vou ser submissa ao meu esposo, então eu não sei nada, então eu sou muito pequena, então eu sou incapaz, eu não sou capaz de nada, eu não sou capaz de dar uma opinião, porque eu sou submissa a ele. Não é assim. Nós podemos dar opinião, nós podemos falar com nossos esposos, ter diálogos com nossos esposos, e não nos sentirmos incapazes. Nós somos mulheres capazes, nós somos mulheres que nós temos ideias para os nossos esposos. Só que nós temos que ser submissa a ele. Amém? Nós não vamos nos sentir menor do que ele, apenas ele é o cabeça. Mas nós temos que ter diálogo entre os dois, haver acordo. O esposo, ele pode até chegar na esposa e pedir um conselho, pedir uma opinião, ter um diálogo com a esposa e entrar em concordância entre os dois. Não é? Isso é um acordo entre o esposo e a esposa.
Não que ele vai pisar nela e não vai aceitar. E quando nós falamos, mas meu esposo não aceita, meu esposo não quer, meu esposo, se eu falar, ele não me ouve, o que nós temos que fazer? Buscar em oração ao Senhor pelo esposo, que ele venha reconhecer que você está certa. Temos que buscar em oração por os nossos joelhos, como esposa, e buscar pelos nossos esposos. Amém? Eu tenho aqui, eu li aqui em Provérbios 14, 1, que diz que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói. Que nós possamos ser sábias. Podemos até dar, como eu acabei de falar, dar opiniões, mas nós temos que ser sábia. Dar opinião, se, como eu acabei de dizer, se ele não ouvir a nossa opinião e não quiser acatar, nós não temos, então, que levar ali com agressividade, não devemos levar ali com palavras de gritos, com a palavra de arrogância. Nós não temos que falar com o nosso esposo, fazer ele entender na marra, né? Nós temos que ajoelhar e buscar ao Senhor para isso, não é? E também aqui diz em Provérbios 31, 10, que a mulher virtuosa, quem achará? Quem achará a mulher virtuosa? Amém? E como diz também que a mulher virtuosa, ela excede muito o seu valor, como a de rubins. Olha como nós somos comparadas. Nós somos comparadas com uma pedra preciosa. Que nós, mulheres, possamos ser comparadas pelos nossos esposos como mulher virtuosa, como mulher preciosa, uma mulher de joia cara, que ele possa nos enxergar dessa forma, que, o Senhor, que nós já somos valiosos para o Senhor, né? Quando nós somos servos do Senhor, nós buscamos o Senhor, prostramos diante do Senhor, e nós vamos colocar na mão do Senhor, nós já somos valiosos do Senhor. Nós nos escolheu, o Senhor já nos chamou para ser esposa, para ser mãe, para ser dona de casa, e por isso que o Senhor, nós já somos valiosa para Ele. Nós já começa que nós já somos um vaso de honra para o Senhor, porque nós temos o poder de ser mãe, que o Senhor nos escolheu para ser mãe. Já é uma honra para nós mulheres, né? E então nós vemos que que o nosso esposo venha realmente reconhecer isso. E para isso nós temos que ser. Ele tem que ver que nós somos obedientes a ele, que nós somos sujeitos a ele, que nós chamamos ele quando nós vemos nossos esposos chegarem ou perder o emprego, ou se encontrar numa situação difícil, que quando os nossos esposos chegam atribulado, nervoso, e que nós possamos ser uma esposa cautelosa, que nós possamos chegar, olhar e reconhecer só de olhar. Não, o meu esposo hoje não está bem. Nós damos ou palavras de afeto, ou palavras de carinho, ou palavras de pessimismo ao nosso esposo, e nunca nós venhamos derrubar o nosso esposo. Nunca venhamos humilhar e fazer com que ele sinta incapaz, inferior, que ele não serve para nada, que ele não é capaz de cuidar da família, que nós não venhamos deixar os nossos esposos sentir dessa forma. Que nós venhamos ser, e aí ele vai encontrar nós, quando nós venhamos para o esposo e falar palavras boas, palavras abençoadas, profetizar ao nosso esposo coisas boas, que ele vai vencer, que ele vai conseguir, que ele é um bom marido, que ele é um bom pai, se for pai, que ele possa ver em nós as palavras de otimismo, palavras boas, palavras abençoadas para a vida, para que nós possamos ajudar os nossos esposos a se levantar. Aleluia. E que nós possamos, e aí ele vai ver em mim e você, esposa,
o valor que nós temos para ele. Aí ele vai começar a chamar a esposa dele, a minha mulher valorosa. Ele vai dizer para você, ele vai dizer para os seus amigos, a minha esposa é uma mulher valorosa. Porque ele encontra coisas boas em você. Os nossos esposos têm que encontrar coisas boas em nossas vidas. Nós temos que ser um espelho para o próprio esposo. Porque se ele vê coisa boa em nós, com certeza ele não vai ser mau esposo. Ele também vai ser bom esposo. Se ele não é evangélico, busque ao Senhor, coloque o seu casamento na mão do Senhor. Porque nós, com as nossas próprias mãos, nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir levar o esposo para a igreja com as nossas próprias mãos. E aí vai começar a sair a briga, não é verdade? Vamos começar a discutir e ter outras diferenças, porque não, além dele não nos ouvir, também não quer ir para a igreja. Então, nós temos que ali buscar pelo nosso esposo, no caminho do Senhor. Nós estarmos no caminho do Senhor e buscar pelo nosso esposo. E ali tem tempo, nós não podemos desistir. A mulher virtuosa, a mulher sábia, para ela edificar a casa, ela tem que ser sábia. Ela põe na mão do Senhor e espera, vai buscando, não desista. Porque se você desistir no meio do caminho, não vai acontecer, porque vai acontecer as coisas no momento certo do Senhor. E quando nós queremos colocar a nossa mão, um rápido testemunho aqui como eu e meu esposo, logo no comecinho da nossa conversão, da minha conversão, eu queria mudar o meu esposo por causa do vício do cigarro. Eu não suportava o cheiro de cigarro porque eu nunca fumei. A Jennifer, minha filha, tinha renite e ela passava mal com aquele cheiro. Então era uma luta, eu queria lutar contra ele, contra o vício dele. Eu buscava o Senhor, só que eu queria pôr a mão. E quando você quer pôr a mão, nós estamos tirando, atrasando o trabalhar do Senhor. E nunca acontecia. Aí a gente brigava o quê? Dobrado. Porque brigava pelo vício e brigava pela mentira, porque aí ele não parava de fumar. Ele mentia, fumava escondido de mim. Aí eu sentia o cheiro e falava, brigou escondido. Aí eu brigava também por causa da mentira. Então eu falava, então, agora ele tem dois, é espírito do vício e o espírito da mentira. E ali vinha a briga em dobro, né? E quando eu resolvi, irmã, colocar na mão do Senhor e deixar, eu só fui buscando, eu fui profetizando que meu esposo era filho e servo, porque ele era servo do Senhor já, só que ele não largava o vício. Eu falei, Senhor, ele é teu servo, ele é teu filho, e a vida dele não pertence a Satanás. E eu profetizo que meu esposo não vai fumar mais. Sem mentira nenhuma, quando foi ele trabalhava à noite. Aí, quando foi durante a noite que ele me ligou, ele falou para mim, sem ele saber que eu profetizei, ele falou para mim, paixão, foi véspera de Ano Novo, 31, e eu falei assim, hoje é o último dia, 31, e meu esposo vai entrar o ano sem fumar, ele não vai fumar nunca mais. E peguei minha mão e amassei, assim, como se eu estivesse amassando o cigarro. E meu esposo ligou para mim logo depois do culto, que ele sabia que eu estava no culto, aí ele falou para mim, paixão, te liguei para te desejar um feliz ano novo e quero te dizer que eu não, como que ele falou? Eu vou parar de fumar, eu estou fumando um cigarro agora que vai ser o último do ano, eu não vou começar o ano fumando. E ele não sabia que eu tinha feito isso na igreja. Foi coisa de Deus, porque aí realmente eu larguei na mão do Senhor, eu deixei o Senhor trabalhar. Quando eu deixei o Senhor trabalhar, aí eu tive vitória. Então, irmã, coloque o seu casamento, coloque a sua vida no altar do Senhor, coloque o seu casamento na mão do Senhor e deixe o Senhor trabalhar, você continua buscando.
que você vai alcançar sua vitória, você vai ser um vaso honrado para Deus. Aleluia. E eu tenho também aqui, irmã, como é que fala? A sabedoria da mulher. Eu tenho algumas coisinhas aqui que eu anotei de sabedoria, né? Em primeiro lugar, amar a Deus acima de tudo. Então, coloca seu casamento nas mãos de Deus. Seja mulher de fé. Seja uma mulher temente a Deus. Que você vai alcançar a sua bênção. Primeiro, amar a Deus acima de tudo. Nós não podemos amar nosso esposo, nossa família, nossos filhos acima de Deus. Nós temos que amar a Deus acima de tudo. E aí nós buscamos o Senhor, tenhamos fé, acreditamos no Senhor, somos servos do Senhor, nós somos temente a Deus e nós vamos alcançar aquilo que nós desejamos em nosso casamento. E segundo também, respeite o seu esposo. Tenha respeito por ele. Não tenta destruí-lo. Não tenta colocar seu esposo lá embaixo. Não deixa ele achar que você acha que ele não é nada. Faz tudo para que ele se sinta importante no seu casamento, importante na sua vida. Não deixe ele ser destruído com suas palavras, que ele venha se sentir incapaz. Então, respeita o seu marido. Terceiro, ser prudente. Ser prudente e analisar tudo com cuidado, para que você não venha passar na frente do seu esposo. Cuidado, para que você não seja autoritária, para que você não passe à frente dele. Seja prudente em tudo dentro do seu lar. Quando você for fazer algo, você tenha um diálogo com o seu esposo. Vejam entre os dois se estão de acordo em fazer, mas não passe à frente do seu esposo, seja prudente. E marquei também aqui a mulher encorajadora. Nós devemos ser encorajadora, nós devemos ser mulher guerreira, nós devemos ser mulher forte, mulher que vai à luta, mulher que ajuda o seu companheiro, mulher que ele possa contar com você. Mulher que seja para o seu esposo aquela mulher que dá palavras boas, que dá palavras de otimismo, que traz ânimo para o seu esposo. Mulher que encoraja ele, se percebe que seu esposo está desanimado, dê palavra de ânimo. Se ele está lá triste e não quer conversar, ajoelhe e busque por ele, peça ao Senhor que dê forças a ele, que o Senhor venha encorajar ele para se levantar. Amém? Se ele está passando momentos difíceis, vá encorajar o seu esposo com palavras edificantes de coragem para ele, para que ele não venha se sentir inútil, irmã. Se você encorajar o seu esposo, não lhe falar, você perdeu o emprego, agora até quando vai ficar assim? Até quando você vai ser desempregado? Agora eu quero ver, estou perdida, agora que eu não vou ter nada. Não, isso aí vai cada vez mais pôr ele lá embaixo. E nós temos que procurar levantar o nosso esposo quando ele chega a enfrentar problemas, dificuldades. Nós temos que ser uma pessoa que dá ânimo. Amém, irmãs? Eu tenho aqui também a característica, né, de Débora. Eu até escrevi aqui, olha, que Débora era profetisa. Ela foi serva, ela foi profetisa, pessoa que enfrentou, né? Guerreou, foi guerreira, ela enfrentou dificuldade, mas ela estava ali, ó. Por quê? Porque era uma serva de Deus, ela ouvia a voz do Senhor. Que nós possamos ser
uma pessoa que ouve a voz do Senhor, para que nós possamos ter palavras que o Senhor traga, venha trazer para dentro de nós palavras para dizer para o nosso esposo. Ah, eu não sei o que falar para ele, que nós possamos ser serva do Senhor, buscar o Senhor a todo tempo. O nosso esposo, quantas vezes eles precisam das nossas, porque os esposos eles se entregam mais fácil. Se o esposo ficar doente, eles precisam de nós em tudo, para fazer um remédio, para tirar ele da cama, para levantar o astral dele, precisam da esposa. Então, que nós possamos, então, a submissão, não, esquece, a submissão é isso, é o respeito ao nosso esposo. Mas eles precisam sim de nós, e nós precisamos dele. Para que haja felicidade no casamento, tem que ter acordo entre os dois. Nós temos que aceitar ser submissa a ele, para termos ao nosso casamento ter felicidade, ter bom sucesso. Deus tem que estar no meio do nosso casamento. Senão, o nosso casamento não vai dar certo. Irmã, aqui eu falei no começo que nós temos aqui o tema, né? Buscando ser um vaso de honra para Deus. Que nós possamos ter essas características de Débora, que nós possamos ter essa sabedoria de amar a Deus acima de tudo, respeitar o marido, ser prudente, ser mulher corajosa, ser mulher de fé, ser mulher guerreira, ser mulher serva do Senhor. Aí nós estamos buscando ser um vaso de honra para Deus. Amém? É isso que eu trouxe para essa noite, em nome do Senhor Jesus. Espero que esta palavra venha edificar a vida de cada uma de nós, mesmo como a minha, né? Que nós possamos aí nesta caminhada, que já não é fácil, e com essa pandemia também os esposos, convivemos mais com os esposos dentro de casa, né? Então, que nós possamos ser mulher sábia, para edificar a nossa casa e não destruir. Amém? Eu agradeço a Deus e a presbítera por essa oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, né? Para nós vermos, né, que para nós sermos um vaso de honra, é necessário submissão.